Meu nome é Neila Kessler e eu estou aqui para bater um papo com vocês, junto com meu filho Bernardo, sobre psicologia, comportamento, papo furado, enfim. Estamos aqui para definir algumas coisas que estão indefinidas, porque vocês vão ajudar a gente nessa trajetória, né, B? É isso aí. Bom, pessoal, prazer, Bernardo aqui. Essa nossa iniciativa, ela tem muitos caminhos possíveis, né? A ideia é que a gente traga conversas leves, que a gente gosta de ter, e que vão provavelmente agregar alguma coisa para vocês aí nesse campo da psicologia positiva, enfim, das várias abordagens. Vamos ver o que que a gente faz disso. Temos alguns temas já definidos, mas estamos aceitando sugestões também. É, e na verdade, a gente antes de começar a gravar, é, perguntaram pra gente, né, mas qual que é o objetivo? A gente se olhou. É conversar, né? Tipo assim, tem que ter um objetivo. Tem que resolver alguma coisa. E tipo, gente, o Bernardo, ele é uma pessoa organizada, ele tem todo um padrão para se comportar, para fazer as coisas, e eu sou a pessoa que vou esquecer, vou desorganizar, mas eu acho que essa bossa, né, entre a gente é o que mais funciona. Difícil é lidar comigo, né. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é divertido. Qualquer dia a gente conta o dia que você levou uma festa de aniversário com um salgadinho, um cantor de sertanejo com um ukulele pra cantar parabéns no primeiro Não, período de faculdade. acho que não tem nada a ver, o podcast é uma coisa séria. Deve ser, sim. Não, não. Bom, mas vamos falar, né, do que a gente vai se propor aqui. Eu achei que a gente escolheu um assunto super legal. Primeiro a gente começou a ficar embolado com o assunto, ficou super técnico, né. Uhum, A gente começou a ver que a gente estava falando coisas que na maioria das vezes as pessoas nem têm tanto interesse. uhum. E na hora que virou para brincadeira eu adorei, Claro. porque eu adoro. E a gente vai falar sobre Diabo Veste Prada 2, 2. né? É o que tá em alta aí. E dentro disso, o que que a psicologia tem pra Ou o dizer, comportamento, né, né, na verdade. sobre as coisas do filme? Eu assisti o filme recentemente e eu tenho alguns pontos já que estão na minha cabeça assim de comportamentos, porque o pessoal tem muito essa dúvida, né? Aham. Sempre quando eu conheço alguém novo, falo assim: "Ah, mas você tá me analisando? Você tá me Nossa, você é psicólogo?" Quando a gente fala que é psicólogo, as pessoas mudam, né? Já Elas se já sentem começam a ficar. analisadas. Aí eu brinco e falo: "Não, tem que pagar pra eu analisar você e tal". Mas no fundo, no fundo, a gente sempre tá observando as coisas, É né? sem querer, né, a É sem mente da querer. gente, foi preparada para fazer É. isso, né. Mas a gente também não sai contando pra todo mundo, né? Então, Não, aí a gente não essas pode, porque senão a gente perde o CRP. Mas se exato. pudesse contar, eu contaria. A Olivia fica brava comigo que eu não faço fofoca, né? Não, é muito Tipo assim, engraçado a gente em casa, né, de vez em quando a gente tá lá no nosso movimento de almoço em família. E a Olivia, que é a esposa do B, ela é super curiosa. Então, quando a gente começa a conversar sobre alguma coisa, ela vem logo uma pergunta: "Mas e isso?" Como se a gente pudesse falar das coisas de uhum. forma como se fosse uma fofoca. E a gente fala: "A gente não pode comentar sobre isso." Mas ela fica Ela fica pra morrer. louca, ela quer morrer. É que lá em casa eu, você e meu pai somos psicólogos. A gente é uma família de psicólogos, não sei se isso é bom ou se isso é péssimo, Pra né. Olivia eu acho que é ruim. Eu acho que para as Tadinha. pessoas em geral. Bom, vamos falar. Quer começar sobre os temas que você Olha, acha que são legais? eu tenho alguns pontos, assim, que são soltos e tal, e que eu é desse jeito mesmo, mas eu achei super relevante. Primeiro eu quero dar uma opinião de roteirista, que eu Ah, não sou, mas eu esperava que a ela é Andy? Andy? uhum, A Andy fosse se vingar da Miranda de alguma forma. uhum. Mas assim, uma coisa sutil, porque na verdade, essa coisa da Miranda ser muito, como que a gente pode atribuir algo menos ofensivo para Miranda? Ela é o diabo que veste parada, né? Então o filme já resolveu essa Ah, parada. Pois é, a diabólica.
da Miranda, eu fiquei achando que ia ter uma pequena revanche Uhum, no 2. uhum. E eu adorei, porque eu adorei o primeiro, mas eu fiquei um pouco frustrada sobre essa perspectiva, porque para mim, em algum momento, a Andy tinha que ter um determinado poder, se bem que isso fica É, o filme flerta com isso, subscrito, né? né, mas eu achava que tinha que ter uma cena onde a Miranda, mesmo com toda aquela ostentação dela, ela precisasse mesmo, de maneira clara, da Andy. Uhum, Então, eu acho que faltou essa cena. uhum. Eu acho que isso ia ser uau! Fora que eu interagi com o filme, não tinha ninguém interagindo e na hora que eu vi uma coisa eu batia Você é palma. dessas pessoas que vai no cinema e conversa com o filme no cinema? É, eu acho que o filme, ele tem que conversar com a gente, e a gente tem que conversar com ele, uma falta de educação É, não fazer isso. E entendi. aí eu fui com a minha amiga Kátia, que Que também não também, é uma pessoa né? muito Uhum. organizada, né, essas são as minhas amigas. É, as melhores pessoas são assim. E a gente conseguiu, eu e ela, aplaudir o que a gente queria, morrer de rir bem alto e tal. Então, primeiro foi uma super diversão. Agora, eu esperava assim, uma viradinha, até teve, mas não foi suficiente para fazer a vingança suficiente, Uhum. porque eu acho que a Andy merecia. A Miranda, né? Ou a Andy, Ah, né? a A Andy Andy merecia essa merecia um vingança. pouquinho de Uhum. palco. Ela vem muito subserviente ainda, ela vem correndo ainda. É. Que é uma coisa que irrita muito a Miranda. Uhum. Então, eu achei que faltou um pouquinho isso. Esse é um dos pontos que eu acho que, quando eu fui assistindo o filme, eu notei algumas coisas em relação aos comportamentos. Primeiro, como que o filme flerta com essa ideia de que ela vai ter o poder quando fala sobre fazer o livro sobre a Miranda e aquilo ser uma coisa que de alguma forma ia prejudicar a Miranda. É, e ela acaba não fazendo, né, no fim das contas. Acho que esse é um ponto muito relevante porque ele permeia todo o processo do filme e vai chegar lá no final e ela vai escolher uma coisa que é mais afetiva, Ela sabe? é muito E afetiva. eu acho que isso é muito interessante porque quando a gente está olhando para essas relações, né, que são relações no fim das contas de pessoas, é, as coisas não são sempre objetivas, na verdade elas são majoritariamente afetivas, né, emocionais. E eu achei bastante interessante essa ideia de que ela tinha tudo para se vingar, ela tinha todos os motivos plausíveis, todo mundo esperava que ela fizesse, né? Aquela amiga dela que fica botando pressão para ela escrever o livro e tal. Nossa, mas Sim. ela é uma megera e não sei o quê. Você tem que fazer isso. E no final do filme, com muitos spoilers hoje, né? Do filme. Então, se você ainda não assistiu o filme e não Melhor não gosta de ver o spoiler, é podcast. melhor você assistir depois, né? E aí no final, quando elas estão lá dentro do carro, bem no finalzinho, e a Miranda fala: Eu sei que você devia escrever esse livro e tal. E a perspectiva que a Andy traz, assim, de uma ideia que, cara, por mais que você tenha feito da minha vida um inferno, né, eu considero você, ainda assim, como pessoa, sabe? E a Miranda, ela é essa pessoa que tem a casca, né? E que se a gente, como olha mais profundamente, e eu acho que é uma sensação que todo mundo consegue perceber também, ela não é uma pessoa da casca, né? É, Inclusive, uma cena que eu acho que você vai querer comentar também, quando ela percebe o que ela estava fazendo com o Nigel lá sim. em Não, essa é a Milão. melhor cena. É, Essa e na real, sobre a perspectiva da psicologia mesmo, assim, tem muita coisa a acrescentar. A gente não vai fazer disso aqui uma análise científica, não é o uhum, caso, mas, a gente percebe as personalidades, aquilo que é um traço real que nunca vai mudar, na dinâmica inteira do filme. uhum, E uma coisa que super me chama a atenção é que a Miranda é a Miranda. uhum. N assim, na hora que a Andy chega toda feliz, achando que a Miranda que chamou ela para ela voltar para a revista, não sei o quê, e ela olha e a Miranda: Quem "Quem é é você? você?" Eu que te Eu falei: conheço. "Não, ela não fez isso, né, você". É,
a personagem, ela consegue ser cruel, mas você não consegue odiar Hum. a personagem. Ela tem uma crueldade que a gente acha, assim, hilário, tipo, não, ninguém faria isso. É. Só que a Miranda faz. Uhum. Então, esse ponto do filme, essa coisa dessa brincadeira entre essa crueldade e a subserviência da Andy, eu acho assim, de um tempero perfeito, porque embora a Miranda seja esse diabo, a gente torce por ela do mesmo jeito que a gente torce pela Andy. Uhum. Eu acho que isso no roteiro é apaixonante no filme. Mas assim, em ordem, coisa que eu não tenho, mas vou tentar, acho que aquela primeira cena, que é o evento onde a Miranda está de vermelho e tal, é super clichê e super maravilhoso. A gente quer ver aquilo tudo. É, a Andy andando pela rua ali, desprovida de qualquer coisa. Eu achava que a Andy ia ficar mais elegante, é, Uhum. uma vez que ela tenha passado por tudo no um, mas ela continua a mesma. Uma questão da psicologia também, que é uma característica que ela não adquiriu, porque ela não é assim. Uhum. Então ela volta para aquele mesmo lugar, e aí quando ela recebe o prêmio, que também são nas primeiras cenas, você vê a cara de felicidade pura dela, ali naquela mesa, e eu achei muito interessante quando eles fazem as cenas daqueles cortes do glamour que a Miranda está inserida, e de tudo que aquele glamour cobra dela. Uhum. Quando como é que ele chama? Nigel, né? Uhum. Ele fala no ouvido dela: "Tá péssima a sua imagem, vazou um negócio horrível", e ela, né, Performa, né? maravilhosa, sorrindo: "Aham, é mesmo". E quer dizer, isso é muito interessante, porque ali na minha mente já fala assim: "Uau, que preço caro esse". É Uhum. um glamour completamente cheio de dores. Aquilo ali Uhum. já me chama atenção. E a gente vê a Andy naquela mesa de um monte de gente comum e pessoas brilhantes, recebendo um prêmio, né, no jornalismo, que é onde ela se realiza. Então ali já começa muito bem, porque a gente vê essa questão, né, antagônica dos 2 mundos, e todas as 2 pagando preço de alguma forma. Quando a Miranda fala que ela devia escrever o livro, ela fala: "As pessoas têm que saber o preço que isso tem", né. Sim, E é uma narrativa que acompanha o filme, eu acho que quase como um todo, assim, ele vem criando essa ideia de que, ó, logo no início, olha o preço que isso tem, o e aí contraste. eles vão pra Milão também lá, fala: "Nossa, tal, não sei o quê". E aí depois a realização da Miranda quando ela entende que apesar de todo o preço que ela pagou, ela tá realizada porque ela ama trabalhar, ela ama fazer aquilo que ela faz, né. Aquela cena que ela fala no final é muito significativa: "Eu amo meu trabalho", né. E E ela ama. Aliás, as 2 amam, as 2, uhum. mas a relação que elas têm com o trabalho tem a ver com a relação que elas têm com a vida. A questão da personalidade é uma coisa que chama muita atenção, porque quando como é que ele chama? Nigel. Fala de novo. Nigel. Nigel. Eu vou esquecer para sempre o nome dele. Mas quando ele é compreendido pela Andy, ela questiona, ela fala: "Por que que você aguentou tudo isso?". E parece que é um modus operandi dele. Uhum. E tanto é que na hora que a Miranda quer reconhecer e dá o palco para ele, Ele ele não nega, aceita. ele não quer ocupar aquele lugar. É muito interessante essa cena. Mas vamos voltar para o começo do filme, para não queimar as etapas. Hum. Quando a cena, mais interessante para mim é quando a Andy tem que se dobrar, porque ela precisa da grana, Uhum. e ela vai por causa do dinheiro, o que é super interessante, porque é natural que isso aconteça. Os vários avisos dos amigos dizendo: "Não é possível", e depois eles mesmos, eles se corrompem dizendo: "Ah, até que a grana é boa".
e ela consegue levar, né, um pouco daquele métier dela de uma maneira, escondida, né, porque o tempo todo só ela tá ali no rolê, mas o pessoal tá junto com ela, trabalhando em alguns pontos ali. Tanto que ela depois tem uma cena dela trocando com um colega Uhum. algumas coisas, e ela falando sobre perder o dinheiro, de não poder mais estar. Todo o tempo ela está preocupada com a Miranda. É uma outra coisa que chama bastante atenção. Ela, quando se coloca diante das coisas do trabalho e ela volta para aquele lugar, ela perde a perspectiva dela mesma. Ela está transitando no mundo fora dela. Mesmo que ela queira fazer as assinaturas, ela tem uma certa subserviência o tempo inteiro. Não sei se você notou isso. Eu acho que é muito. Eu não sei se chega a ser uma subserviência nesse sentido negativo da coisa. Eu, a análise que eu faço é que ela tem uma estrutura, né, de traços ali, de personalidade que são mais heterocentrados mesmo, né? E como a Miranda é uma figura de muito poder, ela atrai muito isso, né, da Andy. E uma das coisas que eu acho que no filme ela vai entendendo enquanto personagem, é, ela vai brincando com os limites que uma vez ela ultrapassou antes, no primeiro filme, né? Isso, é muito É, e interessante. aí é muito legal, que é quase que uma semiótica, vai. A questão da escada, que eu acho que ficou muito marcada, assim. No início do filme, no primeiro filme, ela sobe a escada sem poder e ela leva uma, né, E depois ela sobe chicotada, de novo no segundo. né? E aí, no início do filme, ela fala com aquele assistente, que é o assistente da cadeira, que não pode levantar, Aham. é, para ele não subir a escada quando ele recebe a promoção. É uma E aí ele dica. fala, nossa, mas quem faria isso, né? Aí ela, não sei quem. E no final, quando ela tá querendo resolver as coisas com a Miranda e pra Miranda, ela vai e ela sobe a escada de E novo, ela nem tem medo de né? subir a escada, ela Só só que sobe. dessa vez ela sobe a escada assim, com um propósito de subir a escada, sabe? Aham, Ela não se desculpa por subir a escada. aham. Ela não fica constrangida de subir a escada. Ela tá subindo a escada de uma maneira diferente, sabe? Eu acho que Sim. isso tem um significado de como que a personagem ela cresceu, mesmo que a Miranda não tenha mudado e ela Uhum. continua a mesma. Apesar da assistente atual dela querer que ela pare de fazer gordofobias e coisas do Ah, isso é gênero, outro ponto né? super interessante. Mas a Andy muda a maneira como ela se apresenta, sabe? É, a Índia também, ela E, já chega com outra dimensão, outra dinâmica de poder. Mas eu penso, a subserviência que eu quis dizer não era sobre uma questão, ruim. Eu quis dizer sobre um posicionamento. Ela tem uma afetividade, eh muito aguçada. Então, o que eu quero dizer ela perde de vista, as necessidades dela para estar trabalhando essa condição do coletivo. Então, quando ela chega e vê o cara que não pode levantar, ela já Uhum. tenta amaciar. Quando a nova secretária da Miranda começa a interagir com ela, você vê que a nova secretária da Miranda não quer abrir nenhum tipo de intimidade com ela e tal, tem aquela distância. Mas ela também tenta criar ali um lugar, menos distante. E eu acho que ela utiliza essa subserviência, né, de uma maneira interessante. É porque eu acho que você ter uma postura mais direcionada ao meio, quando aquilo vai fazer diferença, é interessante. A gente sempre fica falando: "Não, você precisa se posicionar. Não, você precisa", mas às vezes a personalidade é uma personalidade de olhar o meio, muito mais do que a si. E são pessoas mais amorosas. Isso não tem nada de errado. E desde que ela não haja faz prejuízo, né? isso sem Eu acho prejudicá-la. que essa que é a questão da diferença do primeiro filme pro segundo. É, No exato. primeiro filme ela tem muito prejuízo com isso, Sim. né? Porque ela não consegue se colocar no sentido em que ela
ao menos iguale a prioridade que ela tem para si mesma para as outras pessoas. Sim. No segundo filme, não. Ela tá no mesmo lugar, só que ela tá diferente, e isso você vê que ela não. As dores dela são de uma ordem diferente. Não é mais uma dor de o que ela tem de dor, o prejuízo que ela tem, é o prejuízo do todo e como ela vai agir naquilo. Uhum, E eu acho que isso uhum, levanta uma questão que faz a gente pensar muito sobre essas relações, tanto especialmente de trabalho, assim, como que é difícil a definição de limite, uhum, e como que a definição de limite, ela não é protocolar, né? Ela precisa garantir que haja uma compreensão, primeiro, de quem está definindo esse limite. Então, uhum. uma pessoa que tem uma personalidade mais heterocentrada, mais generosa. Se a gente for falar, por exemplo, de forças pessoais da Andy, né? Certamente bondade, generosidade estariam ali nas forças de assinatura, né? Você não pode pedir para uma pessoa dessa definir limites duros que vão soar para ela como um egoísmo fora de série. O que para uma outra pessoa que tem uma estrutura de personalidade mais autocentrada, talvez seria o natural, como seria para Miranda, por exemplo. Ah, eu dizer um não ou eu falar o que eu penso é simplesmente a forma como eu sou no mundo, né? E aí essa oposição dessa dualidade, né? A Miranda é um ponto no espectro, a Andy é outro, completamente oposto. E eu acho que é isso que faz com que a gente tenha interesse em entender essas relações, né? Sim. E você falou sobre essa questão da força de assinatura, né, que a gente poderia arriscar da personagem. Uhum. E da Miranda? Da Miranda, eu acho que dentro ali das 5 primeiras, né, das forças de assinatura, eu vejo muito Apreciação ao belo. apreciação à beleza e excelência, certamente. Certamente generosidade não estaria. Certamente liderança também não estaria. É, eu acho que de alguma maneira a gente pode falar sobre zest, que agora eu esqueci a tradução, que é vontade, motivação, energia. Aham. Esqueci como é que é a tradução. Entusiasmo? Entusiasmo. É entusiasmo? Não Acho que sei. sim. E tem uma outra que eu acho que faz muito o perfil dela, que é mais resolutiva, Uhum. né? Que eu também esqueci a tradução, que é a força responsável pela construção. É critério. 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 Você vê que Acho ela é que extremamente sim, criteriosa, muito. né? É, a apreciação ao belo, acho que muito embora a apreciação ao belo esteja no campo da transcendência, e ela é muito pé no chão, né. Mas acho que esse é o balanço do critério. Acho que vale a gente fazer um adendo aqui, explicar o que a gente está falando de força de assinatura, Ah, sim, né? pode. É, forças de assinatura são características individuais, pessoais, que estão relacionadas à maneira como a gente se coloca no mundo, né? Elas nascem da pesquisa da psicologia positiva. Existe um instituto que é o VIA, que é o Values in Action, que é um instituto que faz pesquisa no mundo inteiro para tentar organizar o que são essas características positivas das pessoas. E tem pesquisas transculturais muito interessantes a respeito disso. E essas pesquisas deram um conjunto de 24 características, que são características positivas da maneira como as pessoas se colocam no mundo. Todas as pessoas têm as 24 forças, né? No Brasil, a gente traduz como forças pessoais, né? Fora do Brasil, chama-se character strengths, ou seja, forças de caráter. E a ideia é que a gente faz um teste que está disponível gratuitamente. Se vocês quiserem fazer também, podem fazer. É só procurar via teste A gente no pode Google. colocar A gente na vai na disponibilizar também descrição. É. esse link. E aí você vai descobrir qual que é a ordem de importância dessas 24 forças para você, né? É uma coisa que muda ao longo do tempo, de acordo com o quanto você utiliza cada uma dessas forças. Então, a gente sempre faz de 6 em 6 meses, né? A gente repete Ah, não esse faço 6 teste. 6 não, acho que de ano em ano. Eu faço de 6 em 6. Mas é porque eu sou Faz. psicometrista, né? É, criterioso, É, né. E aí a gente tem divisões dessas forças, dessas 24 forças. As 5 primeiras, que é a que a gente vai dar mais atenção, é o que a gente chama de forças de assinatura, que são as forças que vão definir mais como a gente se coloca no mundo, né? E aí, a partir dessa E todo mundo orientação, vê.
São É. coisas evidentes sobre a personalidade da gente. Quando a gente se comporta, as pessoas veem isso. Uhum. E todo mundo que faz o teste fica entusiasmado porque consegue perceber Uhum. que sim, tem tudo a ver, É, né. E é por isso. isso que quando, eu puxei esse papo sobre o que que a gente podia dizer a respeito das forças de assinatura, tanto da Andy quanto da Miranda, é curioso, porque o fato da Miranda ser muito mais arrojada, eh, muito mais seca, diretiva, não tira dela a capacidade de ser humana. Uhum. Até porque, eh, ela representa um papel social. Uhum. E você percebe que nos detalhes da vida da Miranda, ela tem a amorosidade dela. Eu acho que o momento que isso fica mais evidente no filme é quando ela precisa ir embora, né, pra conversar com a investidora lá que tá comprando a revista e o conglomerado todo, e ela vai falar com o Nigel, e ela chega pra conversar com ele, fazendo a pergunta, né: "Você acha que eu te diminuí, eu tirei o seu valor?" Isso foi muito Né. legal. Então isso evidencia de uma maneira muito clara que ela entende que as pessoas têm valor, né, e que a posição dura, rígida dela, que muitas vezes pode parecer, incompatível com esse entendimento da valoração do outro, na verdade não é, né. Ela tem uma valorização que talvez ela não consiga expressar bem, Uhum. talvez ela não consiga se entender nesse lugar, e aí a gente pode até trazer um pouco dessa questão da vulnerabilidade, né, de entender a vulnerabilidade como fraqueza e não conseguir se entender nesse lugar para se conectar verdadeiramente com as pessoas, mas isso não impede ela de entender a importância das pessoas. Sim, você vê que na hora que ela se dá conta, de poder ter feito isso, ela fica triste. A cena É, a eu achei e ela tá muito. genial nessa atuação também, né, como que é Nossa, sutil essa ideia de que na hora que ela recebe a informação de: "Não, ele não quer, ele não", e aí ela vai na hora que a fichinha transformando, sabe. dela Nossa, cai, ela tá muito bem nessa. ela dá um show, porque ela tem uma dúvida: "Será que eu fiz isso?". Porque ali fica muito claro que ela só comporta dessa forma. Uhum. Ela não tem vontade de maltratar. Uhum. E isso eu achei fantástico. É. E o mais legal, quando ela vai para ele, ele diz que não. É, porque ele tá nessa estrutura de personalidade, né, e que claramente foi construído ao longo do tempo nas conversas dele com a Andy, que ele queria sim, ele quer essa posição, ele quando a Andy pergunta: "Mas você gostaria de estar nessa posição?", ele, né, desconversa, ele, enfim, ele não consegue se aceitar nesse lugar no valor que ele tem, né, mas ele quer ter esse valor, né. Eu acho que isso é uma coisa que provavelmente muita gente vai se reconhecer no personagem, assim, sabe. E é engraçado que a gente tá falando de forças, né, como que na clínica as forças são a principal ferramenta que a gente utiliza para mostrar o valor que as pessoas têm, que elas sabem que têm, mas que não conseguem reconhecer, que não conseguem utilizar, que não conseguem operar. E aí é muito interessante, se a gente pegar para pensar, né, como que às vezes o que a gente precisa é só de um empurrãozinho mesmo, pra gente começar a reconhecer. E aí quando ele vai fazer o discurso, né, de apresentação e tal, você vê nele, assim, a a alegria, o contentamento, a satisfação dele estar ocupando aquele lugar, Sim, né. parece que, "Ok, eu cheguei aqui agora". Uhum. E ele não tem inibição Nenhuma, nenhuma, ele já tá ele pronto, ele está tá preparado, pronto e né. ele quer, ele não deixa ela descer do palco. Acho isso também Uhum, de uma amorosidade dele. Ele de fato tem esse afeto, esse amor por ela. Ele não quer que ela seja qualquer pessoa diferente do que ela é. uhum, Ali é um amor, de um significado muito bonito. Eu acho a relação deles muito interessante, até porque ele não se importa. E ele continua bancando aquele papel também uhum, poderoso, uhum, né, quando ele critica a Andy e fala: "Não é possível". uhum. E como que ele também faz esse papel de poder,
mas ao mesmo tempo ele é muito Ele mais integrado. costura, Quando ele vai, por exemplo, pegar as roupas, ele fala, é nossa, não sei. afeto. E aí ela vê um vestido que não tem nada a ver e ela quer aquele vestido e fala, cara, é mais importante pra mim você se sentir bem com o que você tá vestindo do que você vestir uma coisa que é realmente apropriada, né? E aí ele encanta a pedra, olha, sem nenhuma marca, ela vai e derruba o negócio. Então, assim, como que eu acho que o filme traz um pouco dessa ideia que eu acho que conclui uma linha de pensamento que é quando a gente está falando de relações de pessoas, a gente não precisa entender tudo profundamente, do jeito certo, de uma maneira, sabe, direta e objetiva. A gente entender a nossa afetividade é o que dá para nós a oportunidade de a gente ser verdadeiro com aquilo que a gente sente. Sim, E que, tá, de alguma maneira, é impensável você querer trabalhar com uma pessoa como a Miranda. Mas no filme inteiro você percebe que as pessoas que estão ali trabalhando com ela, pelo menos a maioria, ou pelo menos as pessoas que estão mais próximas, como o Nigel, por exemplo, eles não deixam de sofrer quando ela é rude. Mas isso é um traço. Não é o que dá o significado dessa relação. Porque o significado da relação é muito mais profundo, né? Então a gente entra num campo de, tá, para eu dar sentido para essa relação, eu preciso entender aquilo que eu tô sentindo, né? O sentido ele vem dessa afetividade. E aí a gente começa a flertar com a ideia da liberdade afetiva, né? Que é a gente conhecer o que a gente está sentindo, por que que a gente está sentindo, como isso afeta a gente e como é que a gente direciona essa afetividade, né? Seja emoção, humor, sentimento, para uma direção que faça sentido para nós, enquanto uhum, pessoas, enquanto autenticidade. E é uma coisa que aos pouquinhos a gente vai entendendo e vendo o filme, né? Eu falo, nossa, se o Nigel tivesse um pouquinho mais de liberdade afetiva, se ele tivesse uma compreensão um pouquinho melhor do que ele quer e do que ele pode pedir, ele poderia sofrer um pouco menos com a posição que ele tá, mas ele ainda estaria na mesma posição. É. sim. Essa é a questão mais importante. Não é que exista um estereótipo comportamental correto, né, não é sobre isso. O teu lugar existencial, a pessoa que você é, tá ótimo. Mas é não sofrer com isso. Uhum. Essa é a grande É. questão. Você vê, eh, como você acabou de dizer, ele poderia ter opções menos sofridas, com a mesma atitude que ele Uhum. Sendo demonstra, quem ele é. sendo quem ele não precisava estar no palco. Uhum. Até porque não parece, de fato, um grande objetivo dele, ele sabe que ele tem capacidade para Uhum. estar. Mas ele venera a relação com a Miranda, Uhum. e ele também se nutre daquilo, mas é sobre fazer isso com a atitude que ele demonstra também, no filme todo, quando a Andy chega toda desesperada Uhum. para dar uma notícia para ele e tal, Uhum. das desgraças que vão acontecer, e ele continua desenhando. Uhum. E ele pergunta: "Isso ou aquilo?", Uhum. né. Então é quase que dizendo: "Ei, tudo isso eu já vivi, essas catástrofes acontecem e elas vão embora e a gente está aqui". Uhum. Então, assim, eu acho ele interessantíssimo. É. Quero propor uma dinâmica aqui de Hã. perguntas para a gente meio que concluir a ideia do que a gente entendeu do filme. Ah, não, mas eu ainda quero falar da cena da Miranda tendo que ir para o refeitório. Ah, Aquela cena eu achei maravilhosa. Ali tem refeitório aqui? que ela não sabe que tem refeitório. E assim, a cena dela tendo que ir assim, em primeiro lugar, uma questão muito importante também que antecede essa cena, que é a a promoção que ela almeja, tá no mundo velho, Uhum. e isso é muito interessante, porque de fato ela ia conseguir o cargo que ela queria antes Do Irv do morrer, né? como é que ele chama? Irv. Então, esse aí, morrer. Então, estava tudo garantido. Então, na hora que isso acontece, esse incidente acontece na festa Uhum. que ela ia Em que ia receber, ser, né? né, esse título e tal, o mundo dela desaba junto com aquela mesa que o Uhum. cara cai em cima. Então aquilo ali também já foi bem significativo.
E o mais interessante é que as bases dela estavam no mundo velho, Uhum. Ela não traduziu nada para o mundo novo. nada para o mundo novo. E aí, mesmo que o mundo novo já tivesse permeando a vida dela, ela não reconhecia. E era um desconforto absurdo. Mas outra coisa bacana é que quando as cenas começam a acontecer, a gente consegue perceber que esse mundo novo é um mundo que tem menos grana para ela gastar à toa, Uhum. que o glamour que ela tinha 20 anos atrás, ela banca, mas não tem. A gente vê economia, por exemplo, relacionado às produções, que também é falado. Uhum. Então, quer dizer, o mundo novo já estava ali, né, a água já estava batendo na bunda Sim. ali, e ela tenta permanecer no mundo velho. Ela não entende nada sobre a questão, da revista online e de Uhum. ter que migrar para isso. Então você percebe que ali ela está num dilema que está mais grave, porque ela não pertence ao mundo novo. Uhum. Então eu acho que isso, assim, é super interessante, porque eu estou com 56 anos, eu já sinto isso, Uhum. que eu por mais que eu tente me adaptar, o mundo novo, ele é novo, e eu ainda mantenho as coisas do meu mundo, que é uma coisa que acontece com todo mundo. Então, na hora que aquilo acontece, eu fiquei: "Olha, com a Miranda também". Uhum. E aí, quando a reviravolta acontece, que o cara morre e o filho assume, a falta de noção de respeito dele com ela, né, do jeito que ele chega na sala, a falta de elegância, né, quer dizer, ele não herdou nada disso. Uhum. E é outra questão que também acontece no nosso mundo agora, mudou muita coisa, e aí o que que é elegância agora? O conceito também está mudando. E aí quando ele fala: "A reunião vai ser lá embaixo", com um monte de jovens, Uhum. que não falam e não discutem profundamente absolutamente nada. Fica também claro que toda aquela caixa que ela traz, todo o legado, passa a não ser importante, porque tudo precisa ser rápido, Uhum. e hoje a gente está vivendo uma questão dessa, óbvio. Quando a gente vai fazer podcast, ou quando eu ia fazer vídeos, eu ficava super preocupada, porque eu não podia falar o que eu sabia. Eu tinha que falar o que funcionava rápido. Uhum. E eu sempre me senti meio estranha nisso, mas é porque o mundo mudou. Quer dizer, eu tenho me adaptado, mas não é fácil. Então, aquela cena, ficou muito legal, porque também a Andy coloca um problema para a estagiária dela, sendo estagiária, simplesmente vai lá e enfia um celular para gravar a conversa. Então, mesmo a Miranda sendo distante, ela move o mundo debaixo dela, e é bem debaixo dela. Isso é muito interessante também. Ela não foi amorosa com ninguém, Uhum. ela não é muito simpática, ela não está muito aí, e as pessoas continuam tentando resolver o problema da Miranda. Uhum. Então eu achei, assim, muito interessante. A outra cena, para finalizar, essa minha questão do mundo novo com o mundo velho, é quando a Miranda está diante das pessoas ali naquelas reuniões, né, do mundo da moda e tal, e a secretária dizendo para ela o que que ela não podia falar, e Uhum. ela tentando disfarçar e não conseguindo. Ela não posso falar mais nada, né? Não, é tipo assim, ela está totalmente podada, né, Uhum. o que também é do contemporâneo. Sim, a gente não pode falar da mesma forma que a gente Uhum. falava. Né, e a gente tem que evoluir. E como é difícil para Miranda, ela precisa ficar olhando e ao mesmo tempo irritada, e vamos combinar que ela não melhora em nada, né. Uhum. É, ela tem bastante dificuldade. Eu acho que essa dinâmica do velho e do novo é, fala muito sobre como que é muito cultural, né? E existe essa transição de cultura. Mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre cultura, né? Falando sobre o livro do Michel Conforado.
que já é um dos temas que a gente vai tratar também. Mas ele fala, né, que a gente constrói a cultura na mesma medida que a cultura nos constrói, né? Então, acho que evidencia muito esse lugar de você não tem escolha, sabe? O mundo, ele muda porque as coisas, elas evoluem, elas, né, evolução, né, pode ser boa, pode ser ruim, né? Depende da perspectiva que você tá. Mas eu acho que é legal essa ideia de que não é opcional, né? Você vai ter que se adequar. Porque você é um ser no mundo, né? Como já diria Heidegger, somos seres no mundo, né? A gente não consegue ser um ser, um ente separado do mundo. Então, se você tem que estar no mundo, você tem que estar no mundo de um jeito que o mundo te aceite. Porque se o mundo não te aceitar, né, você não consegue ser. Uhum. Então, acho que é uma das lições interessantes também de se pensar sobre o filme, né? Podemos fazer uma finalização com perguntas rápidas? Será que eu vou conseguir responder? Pergunta rápida? Pode ser pergunta lenta? Não, é coisa tipo assim, por exemplo, personagem favorito do filme. Não, mas poxa, eu vou tentar. Ah, qual que é a dificuldade? Ah, favorito? Tá, fala você primeiro. O personagem que mais me cativou foi o Nigel, desde o Ele, primeiro. ele me cativa demais. Ai, não, mas minha favorita é Miranda. É Eu claro adoro a que é. Miranda. É. Nossa, não, a Miranda, Você sempre tem tudo, Miranda. você tem tudo de Miranda, assim. Ah, Não no tá. nível de Miranda, evidentemente. Vou te salvar dessa. É quem me dera, Miranda, né? Mas você tem uma coisa de Miranda Ai, também. adoro a Miranda. As tiradas dela, cara, me representa. Ai, ai. Nessa ideia aí, eu vou ser a Andy? Não sei. Você? Eu acho que eu sou mais o Nigel do que a Andy, né? Ah, eu acho. Não, mas você não. Sei lá. Mas é que a gente é terapeutizado também, É né? A gente consegue super. se organizar um A gente, pouquinho eu melhor. sou, vamos dizer assim, a força da Miranda é o preço que ela paga. Uhum, Acho isso lindo, assim, de verdade, porque ela deixa isso claro, eu acho que é uma mensagem muito interessante. uhum, Eh, Quando ela fala com a Andy em amorosidade, ela fala, $300.000 é um valor bem significativo. uhum, Se fosse você faria, se eu fosse você faria o livro. uhum, Eh, e ela diz: "Mas coloque todo o preço que eu precisei pagar e que eu pago para estar onde eu tô e ser quem eu sou". Eu acho que isso, tipo, uau, sabe, uhum. no mundo dos negócios. É. Porque é um São preço que ele é muito individual, né? É, quem tá de fora vai ver o glamour só. sim, Mas quem tá perto, né? Quem tá de dentro, vai entender o preço que isso tem, né? A gente vê isso nas consultorias que a gente dá, né? sim. Como que de fora, a gente falando com os CEOs, de fora todo mundo acha que a vida é glamourosa, né? E quando a gente vai resolver os problemas de verdade, a gente vê que não é bem assim. Isso acontece, isso me chama muita atenção mesmo, por causa do mundo dos negócios, né. Quando a gente está diante de uma pessoa que a gente olha e diz: "Uau, esse cara é importante, essa mulher é demais", e a gente, de fato, olha de um jeito que o meio social inspira a Uhum. olhar. Mas quando a gente chega perto daquela alma humana, É um ser humano. a gente vê que é uma alma humana e consegue perceber que o sucesso não veio porque a pessoa tem Ele não é sorte. gratuito, né? É, é um trabalho árduo, né. E a gente percebe que essa perspectiva acho super legal comentar sobre isso, né. Eh, a Miranda, no primeiro, ela deu uma burnoutada, assim. Uhum. Ela estava muito cansada. Né, e a cena que humaniza muito ela no primeiro é ela totalmente sem maquiagem, chorando com medo de perder o casamento, né. Uhum. E na cena que ela tá conversando com a Andy no 2 ela fala: "Não deixe de fora todos os momentos que eu não tive com a minha família, Uhum. como eu não pude estar com as gêmeas, não deixe de fora o preço". Eu acho que isso me chamou a atenção, assim, de um jeito muito grande, porque o público que a gente lida na mentoria, né, os homens e mulheres de negócios,
De fato, eles sacrificam muito, mas não sobre aqui não quero dizer: "Nossa, coitados", não é É uma sobre escolha, isso. né. É uma escolha. É. E o ideal é assim, eu acho que não tem uma escolha sobre: você tem sucesso ou você é feliz. Uhum. Eu não acho. Eu acho que as 2 coisas cabem, Elas não são concorrentes. não são É, a linha concorrentes. do que a gente tenta fazer e trazer de perspectiva para esse público que a gente trabalha é justamente isso, né. Como é que você Sim. vai achar equilíbrio e sustentabilidade, né. E você não precisa deixar de ser Miranda para viver, Uhum, mas você não pode sacrificar coisas que não têm reposição. uhum. Essa é uma questão. Será que, se a Miranda passasse um pouco mais de tempo com as filhas, isso realmente teria risco nessa carreira dessa mulher? Ou o efeito positivo contrário, né, a psicologia mostra isso pra gente. Exato. Quanto mais tem uma pesquisa, acho que de 2007, que faz um paralelo entre, subjective well-being, que é bem-estar subjetivo, e produtividade. É é uma das pesquisas, tem várias pesquisas nessa direção, mas essa especificamente encontrou uma correlação muito forte entre uma coisa e outra. Uhum. Então, quem tinha um bem-estar subjetivo mais alto, que não tem nada a ver com trabalho, que é uma medida de bem-estar de vida, tinha uma produtividade maior no trabalho. Uhum. Então, passar tempo com os filhos, nesse caso, não é uma perda de tempo, é um investimento. Sim. Quanto de saúde psíquica ela conseguiria, quanto de ampliação da percepção humana ela conseguiria, sem deixar de ser quem ela era. Então é sobre dose, né, eu acho Uhum, que tem um aprendizado muito claro ali na última cena, né, no uhum, carro, que ela humaniza real, e eu acho que isso também é uma coisa legal, porque ela humaniza, e a Andy desperta ali "Uau, ok, uhum, talvez eu queira ganhar essa grana", uhum. É, né. mas ao mesmo tempo ela nega, né, ela fala: "Não, jamais faria isso com você e É, tal". mas não sei, sei lá, o Mas 3 pode vamos vir ver, ela né, com como é que vai best-seller. ser o 3. Eu leria esse livro, você leria esse livro? Claro! Não, eu viria o filme, porque ler não tá Não, o tanta livro da coisa. Andy sobre a Miranda. Não, esse super, né. Eu Acho acho que que, ela devia escrever. quem sabe aí. Tá, então, o primeiro, o principal, né, é Miranda, eu acho. Uhum. Pra mim, Love, Idol. E uma segunda pergunta que eu pensei, que foi a última também, que eu acho que meio que a gente já respondeu, é qual que foi a principal lição, assim, né? é. Por mais que não seja um filme que tenha essa pretensão de ensinar alguma coisa, né? Sim, sim. Mas qual que é a principal lição que você entende do filme, né? E como é que você acha que as pessoas podem se beneficiar dessa lição? É. É a lição do humano, é a lição do o humano na perspectiva de evoluir. Aliás, eu até fiz uma frase que eu achei Uhum. fantástica. E que eu quero ler, porque eu não Lê, decorei. Posso claro, ler? lê. Tá. É assim, ó, Não. eh, o tempo passa para todos, o poder muda de mãos, o mundo se reinventa. E no fim, a grande questão continua sendo a mesma: quem somos quando aquilo que sustenta a nossa identidade deixa de existir. Nossa, Uau, potente, né? potente, né? Eu ia até falar agora, depois, o que que eu achei a principal lição, mas nem vou mais. Eu acho que Te inibi. não vou conseguir ser tão eloquente, Não, mas eu mas, li, né, não, teve um preparo, vale, né, ninguém me vale. avisou que eu tinha que trazer uma frase. Mas é muito nessa linha. Pra mim a lição é sobre autenticidade. Pra mim ficou muito marcada essa ideia de que a Andy, ela não mudou quem ela era mais ela mesma, sabe. Sim, E foi isso que permitiu que ela permeasse esse lugar sem a dor que ela sentiu no primeiro filme, né.
Então, fica aí o convite, né? Como é que a gente faz para ser mais a gente no Exato. mundo em que tá todo mundo aplainado, como diria o Byung-Chul Han, né? Todo mundo é igual. Como é que a gente faz para ser a gente, né? E que, pra maioria das vezes, só ser a gente já é suficiente. Isso. Seja Miranda, Seja Andy, seja seja Nigel, Andy, seja quem seja você for. Nigel, seja quem você for, de maneira autêntica, vívida e com menos sofrimento, né? É. Acho que é isso, né? É isso. Fim. Fim, tá bom. Ok.